Mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, nós vamos fazer a leitura que vai do versículo 11 ao versículo 14. Romanos 13, 11, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vamos orar? Seu Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela certeza que temos de que o Senhor fala conosco. Te louvamos, meu Deus, pela tua palavra, que é o instrumento utilizado pelo Senhor para falar conosco. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento hoje à noite, para que possamos entendê-lo, Senhor, para que possamos compreender a tua vontade, saber qual é o teu querer para o nosso dia a dia, e assim, Senhor, possamos segui-lo alegremente. No nome de Jesus Cristo é que nós te oramos. Amém. Uns 15 anos atrás, em 2001, no dia 11 de setembro, duas torres, as chamadas Torres Gêmeas, o World Trade Center lá em Nova York, eram atingidas logo pela manhã por dois aviões sequestrados por terroristas. E com certeza todo mundo que está aqui lembra desse fato, lembra até onde estava naquele dia. E é interessante que logo no dia seguinte começaram os alarmes da volta de Jesus. Todo mundo ficou logo agoniado, porque parecia que Jesus estava voltando, todo mundo em desespero. E começaram a dizer, está vendo guerra, está vendo rumor de guerra, Cristo está voltando. Mas é interessante, meus irmãos, que toda vez que acontece uma grande tragédia mundial, em seguida o povo lembra que Jesus vai voltar. Mas o problema é que essa lembrança logo em seguida é esfriada e 15 anos depois todo mundo está fazendo festa, ninguém lembra mais que Cristo vai voltar. Parece que essa preocupação fica um pouco de lado, geralmente no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo nos conclama a pensar que nós precisamos sempre manter diante dos nossos olhos a certeza de que Cristo vai voltar. Nenhum cristão vive sem essa expectativa, nenhum cristão pode viver sem essa promessa. Nós temos basicamente a promessa de que nós seremos salvos se cremos em Cristo e que Ele voltará para buscar a sua igreja. São essas as promessas que a igreja do Senhor possui. Então nós não temos como cristãos como viver sem abraçarmos e vivenciarmos essa promessa. Dizer que crê que Cristo vai voltar é muito mais do que ter uma mera ilusão ou um mero conhecimento sobre o fato. Mas requer saber que a minha vida será modificada com base nessa crença. Ninguém que diz que crê consegue viver como se essa fé não produzisse nenhuma coisa concreta no seu dia a dia. De maneira que, se eu creio na volta de Cristo, o meu dia tem que ser modificado. Se eu creio que Cristo vai voltar, a minha vida tem que ser pautada em cima dessa crença. É sobre isso que Paulo fala no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo estava escrevendo da cidade de Corinto, provavelmente, para a cidade de Roma. Ele tinha um projeto, o projeto dele era ir até a Espanha para pregar o Evangelho, mas a cidade de Antioquia, de onde ele usava como base para lançar-se, era muito longe da cidade de Roma, da Espanha. Ele precisava de uma cidade mais próxima, para servir como base missionária. Ele então pensa em Roma, que serviria então de base missionária, tanto de apoio emocional, apoio espiritual, como apoio financeiro também. Mas a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta, mas com uma forma de apresentação teológica, como que dizendo, é isso que eu prego, e porque eu prego isso, eu quero também pregar na Espanha e eu preciso que vocês me apoiem. Ele diz isso no capítulo 16. E por isso mesmo ele escreve 11 capítulos para falar sobre a nossa maravilhosa salvação em Cristo.
Ele falou sobre a situação de todos nós, todos estamos perdidos, tanto judeus como gregos, todos estamos perdidos em nosso próprio pecado, mas Deus providenciou em Cristo uma salvação maravilhosa para todos nós, de forma que nós somos eleitos em Cristo, salvos em Cristo, justificados em Cristo, seremos glorificados em Cristo. Ao contemplar toda a obra da salvação, ele diz, então nós precisamos de atitudes condizentes com essa obra de salvação. Daí, a partir do capítulo 12, ele diz, nós precisamos da prática que está condizente com a fé que nós possuímos, que eu acabei de expor. Ele começa a dizer, então, que a vida do cristão é diferente. Logo no início do capítulo 12, nós não nos amoldamos ao mundo, mas, pelo contrário, nós vivemos uma vida em novidade de vida. Ele vai dizer, então, que por conta disso, nós temos os nossos relacionamentos modificados. Ele começou a falar que nós temos algumas virtudes que o mundo não possui. Ele começou a dizer que nós temos agora um relacionamento diferenciado com nossos irmãos em Cristo. Nós temos um relacionamento diferenciado com aqueles que são do mundo, com os nossos inimigos. Nós temos um relacionamento diferenciado em relação às autoridades. Nós também temos um relacionamento diferenciado em relação ao amor que nós temos para com os nossos irmãos. Ele acabou de falar sobre isso. Ele diz que a lei, inclusive, o amor, inclusive, supera a lei, de forma que o cumprimento da lei é o amor. Ele agora, meus irmãos, ainda falando um pouco sobre esse relacionamento que nós temos com as coisas sagradas em relação ao dia a dia, ele passa no versículo número 11 a nos falar sobre essa expectativa da volta de Cristo. Ele mostra, meus irmãos, que como cristãos nós temos uma expectativa diante dessa volta e por isso mesmo nós temos uma vida condizente com essa expectativa. Nós temos certeza que Cristo vai voltar. Mas se nós temos certeza que Cristo vai voltar, a pergunta é, como é que nós agimos no dia a dia com base nessa certeza? Ele nos apresenta pelo menos 2 desafios aqui, diante da certeza da volta de Cristo. O primeiro desafio, meus irmãos, é o desafio de abandonar as obras das trevas. Notem, meus irmãos, que ele já começa no versículo número 1, dizendo que ele não iria falar sobre algo que a igreja não conhecia. Ele diz assim, e digo a vós outros que conheceis o tempo. A expressão que ele usa para tempo aqui, meus irmãos, não é tempo cronológico, não é data. O apóstolo Paulo não tem uma preocupação aqui em marcar a volta de Cristo. Ele não está preocupado em marcar a volta de Cristo, não é essa a ideia. A palavra tempo que ele usa é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou lá no capítulo 1 de Atos, quando ele diz que não vos compete saber nem tempos ou épocas que o Senhor reservou para a sua própria sabedoria. O princípio aqui por trás é de que o Senhor tem reservado um momento oportuno para isso. Esse é o tempo de Deus. Ele diz, mas só que mesmo sabendo que é o tempo de Deus, nós sabemos que esse tempo está próximo. O princípio que ele traz por trás aqui é, a igreja do Senhor não está ignorante no que diz respeito à volta de Cristo. Nós sabemos que na hora certa, no tempo oportuno, vai acontecer esse evento. Cristo há de voltar na hora certa, no tempo oportuno. É por isso mesmo que ele diz, vocês não são ignorantes, vocês têm conhecimento a respeito do tempo. E porque eu sei que Cristo estava para voltar, e porque eu sei que de alguma maneira esse conhecimento da volta de Cristo é iminente, que eu sei que haverá um momento que o Senhor vai de repente intervir em nossa época e vai produzir uma modificação em nossa situação, diz, por conta disso nós temos que ter algumas atitudes, alguns desafios. Note aí, ele diz, com base no fato de que eu já conheço o tempo, eu sei que Cristo vai voltar, ele diz, já é hora de vos despertardes do sono. Eu acho interessante porque o princípio que ele usa aqui é de que a igreja pode estar adormecida, mesmo diante da certeza de que Cristo há de voltar. Jesus nos conta, meus irmãos, uma parábola lá no Evangelho de Mateus, de 10 mulheres que estavam no dia do seu casamento. Essas 10 noivas estavam se preparando para casar. No dia do seu casamento, elas se reuniram esperando o noivo chegar. Acontece que o noivo podia demorar algum tempo para chegar. 5 delas eram chamadas de mulheres prudentes, ou seja, mulheres sábias, inteligentes, precavidas. Elas trouxeram suas lamparinas para esperar o noivo chegar, mas além das lamparinas, elas trouxeram consigo azeite reserva, para caso o azeite da lamparina acabasse. 5 delas eram chamadas de mulheres nécias, loucas, bobinhas, coitadas. Elas trouxeram as lamparinas, elas não iam ficar no escuro, mas acontece que elas não trouxeram azeite reserva.
Mas o que eu acho interessante na parábola é que de repente o texto diz que como o noivo demorou a chegar, como deu a hora do noivo chegar e o noivo não chegou porque a festa estava boa, o texto de repente chega e diz que todas as 10 adormeceram. Todas as 10 caíram no sono. A surpresa veio porque quando todas as 10 acordaram, 5 delas tinham azeite para colocar na lamparina, outras 5 não tinham azeite para repor, ficaram no escuro, perderam o casamento porque não se prepararam. Mas o que me chama a atenção é, todas dormiram. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, Cristo está para voltar. A volta de Cristo é iminente, nós sabemos que Ele está para voltar, nós cremos nisso. Nós sabemos que Ele está agora perto. O princípio que ele coloca é, não mais é hora de dormir. Não estamos prontos para dormir, não é esse o momento certo para cochilar. O princípio que ele nos levanta, meus irmãos, é que nós temos que estar atentos. Olha o final do versículo número 11. Ele diz assim, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo Paulo diz, está mais perto da volta de Cristo agora do que quando nós cremos. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, está falando somente de décadas depois de que Cristo foi assunto ao céu. Eles tinham uma esperança de uma volta de Cristo muito próxima, porque os anjos que apareceram aos discípulos no momento que Jesus estava subindo aos céus, olharam para os discípulos e disseram, da mesma maneira como vocês estão vendo ele subir aos céus, vocês verão ele descer. É a mesma imagem, ele diz que ele subiu e a nuvem o cobriu, a Bíblia também diz que as nuvens se abrirão e ele vai voltar, o mesmo princípio. E eles entendiam de que aqueles irmãos que tinham visto isso acontecer, iriam ver a segunda vinda também. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não interessa se eles já achavam que estava demorando. Já existia naquela época um grupo de pessoas que diziam que Jesus não ia voltar tão cedo, ou pelo menos que ele nem ia voltar mais, porque já tinha demorado tempo demais. Paulo disse isso, meus irmãos, algumas décadas depois. O que é que os crentes dizem hoje, alguns milênios depois? O que os crentes hoje dizem, meus irmãos, é nem se preocupar mais com isso. Nós estamos muito mais preocupados com aqui e o agora. Nós estamos muito mais preocupados com as coisas que nós queremos conquistar na vida. Nós estamos muito mais preocupados com as coisas que nós vamos viver no dia a dia. Nós não estamos vivendo em cima de uma expectativa que se já faz 2000 anos, meu irmão, não vai voltar nem tão cedo. Afinal de contas, ele disse que teria alguns sinais, mas esses sinais acompanham a história da humanidade desde o início. Então, rumores de guerra, nós sempre tivemos. Guerras, nós sempre tivemos. Pai contra filho, filho contra pai, nós sempre tivemos. Ele diz, então, se esses sinais sempre tivemos, então nós não temos nenhuma expectativa de que Cristo vai voltar. Mas Paulo diz uma coisa que é muito séria. Paulo diz, ele está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Eu sempre, desde que eu cheguei aqui em Recife, sempre tive os meus compromissos longe de casa. Por exemplo, eu trabalhava na época, morando na Madalena, eu trabalhava no Vasco da Gama. É longe. Sair da Madalena para depois de Casa Amarela, chegar em Vasco da Gama, é longe. Eu ia de ônibus, uma hora um pouquinho de ônibus. Mas eu achei que Vasco da Gama ainda era perto, então eu arranjei uma namorada, Dona Josilaine, que era em Nova Descoberta, que ainda era mais longe do que Vasco da Gama. E eu mantinha um compromisso de ir lá quase todo dia, quando não ia todo dia. E tinha uma coisa interessante, era que só tinha um ônibus subindo para Vasco da Gama. E era um ônibus que passava na média em 40 a 45 minutos de um para o outro. Demorava. Então, o que é que eu fazia? Eu ia, me arrumava, saía lá do seminário, ia para aquela parada que fica do lado do Bom Preço. E ficava lá esperando. Eu descobri uma coisa interessante que acontece com o recifense. A gente consegue esticar o pescoço muito mais do que o restante das pessoas. A gente esticava o pescoço para ver, parecia que a gente dava para ver afogados de lá. Ficava tentando ver o nome do ônibus. Via um ônibus vindo. É esse, não é? Aí ficava tentando. Aí a gente decorava o número, porque pelo número, o número era maior, dava para ver. Se não dava para ver se era Afogados Vasco da Gama, dava pelo menos para ver se era o número. E ficava lá naquela agonia. Passava 10 minutos, não chegou, 20 minutos, não chegou, 30 minutos, já dava um desespero. Agora que em 30 minutos o ônibus não chegou, já, a parada já cheia de gente, mas ficava aquela dúvida. Quando eu cheguei, eu não sabia que hora o ônibus tinha passado. Eu não sabia se fazia 40 minutos que o ônibus tinha passado, ou se fazia 10 minutos que o ônibus tinha passado. Em outras palavras, eu tinha que ficar lá esperando na expectativa. E ficava lá olhando para o final da rua, na expectativa do ônibus aparecer. Se já fazia meia hora que eu estava lá, eu já sabia de um detalhe. Não faltava mais de 15 minutos para ele chegar. Já estava mais perto, depois de meia hora,
do que há meia hora atrás, quando eu cheguei. Daí eu então já tinha certeza de que o ônibus estava mais perto de chegar do que estava na hora que eu tinha chegado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, meus irmãos, quanto mais demora a volta de Cristo, mais você tem certeza. Está mais perto agora do que quando ele prometeu. Está mais próximo agora. Por causa dessa certeza de que está tão perto, por causa dessa certeza que está tão próximo, Paulo diz, não vale a pena ficar cochilando. Sabe por quê? Porque provavelmente você já viu gente cochilando em parada de ônibus. E o que acontece quando você vê alguém cochilando na parada de ônibus é que um descuidozinho e o ônibus passa. E se o ônibus passasse e eu perdesse o ônibus, eu só ia ver Joslai no dia seguinte. E não ia dar para ficar mais esperando 45 minutos, porque senão o seu santo me mandava para casa na hora que eu chegasse. Então qual é a ideia, meus irmãos? Paulo diz, por que você está dormindo? Por que você está cochilando? Por que você anda beliscando o sono, pescando aí? Não, meu irmão, como cristãos, se nós temos a expectativa de que Cristo vai voltar, nós sabemos que Ele está mais perto de chegar agora do que estava quando a gente se converteu. Por essa perspectiva, então, o que é que eu preciso entender? De que se Cristo está tão perto de chegar, eu não posso ficar cochilando. O apóstolo Paulo, então, nos lembra, meus irmãos, de que nós precisamos, então, ter a expectativa da urgência do momento e não perder a concentração sobre a volta de Cristo. Mas, pastor, que diferença isso faz? Que diferença faz eu estar ou não um pouco concentrado em outras coisas, fazendo outra coisa no meu dia a dia, não estar tão preocupado, agoniado? Porque pode ser que pareça que o apóstolo Paulo está dizendo, fique preocupado com isso 24 horas por dia. Tinha um irmão lá no IBN, meu colega de turma, que ele era uma pessoa preocupada desse jeito. Ele tinha uma preocupação bem interessante. A preocupação dele era o Senhor voltar e ele estar nu. Essa era uma preocupação séria para ele. Então ele tinha um problema sério em alguns momentos do dia. Por exemplo, tomar banho. Ele conseguia tomar os banhos mais rápidos que eu já vi na minha vida. E o motivo dele era, vai que Cristo volta enquanto eu estou no chuveiro. Ele vai me pegar sem calças. Então o banho dele era corrido. E na hora de dormir, ele botava calça comprida, botava camisa de manga comprida e se arrumava todinho. Vai que Cristo volta hoje de noite. E ele ficava arrumado o tempo todo. Então ele escolhia a roupa para ir para o céu. Era a roupa que ele ia encontrar com Deus. Todos os dias. Ainda hoje é assim ele ainda. Veja só que coisa interessante. O princípio que ele coloca é, eu já vivo como se Cristo fosse voltar. Não é porque você tem que ter esse tipo de preocupação doentia. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, você deveria no mínimo mudar de atitudes. Versículo número 12. Olha aí. Paulo diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Paulo diz, nós já estamos vivendo um momento interessante. Quem sofre de insônia como eu, sabe exatamente o que Paulo está falando aqui. Que é o princípio de que, por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos, você já vê que é dia. Já tem luz. Você já consegue enxergar as coisas. Já tem passarinho cantando para cima e para baixo. Você já nota que é o dia, mas o sol ainda não nasceu. Lá por volta das 5h30 da manhã é que o sol vai nascer. Mas desde as 4h30 até as 5 horas já tem sol, já tem luz, já tem brilho. O apóstolo Paulo diz, mas ainda não é dia. Porque só será dia na hora que o sol raiar. Mas nós já temos luz. Paulo está falando, meus irmãos, desse já e agora e ainda não. Paulo está dizendo, nós já estamos vivendo durante o dia, mas mesmo que o sol ainda não tenha raiado. A noite já não tem mais influência, a noite já não tem mais escuridão, só falta agora o sol despontar no horizonte para ser dia. Nós ainda vamos saudar as pessoas como boa noite, mas no final das contas, o sol já vai nascer daqui a pouco. Paulo diz, por essa perspectiva, então, nós precisamos ter uma atitude muito direta. Paulo diz, deixemos, pois, as obras das trevas. Que Paulo começa a nos mostrar, meus irmãos, de que existe agora um contraste tremendo entre aqueles que vivem na luz e aqueles que vivem nas trevas. Paulo diz, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos as obras das trevas. Que Paulo tenta nos lembrar, meus irmãos, de que nós não vivemos mais na noite. Nós não somos mais criaturas da noite. Nós somos criaturas do dia. E como criaturas do dia, nós vivemos de acordo com a luz que nos ilumina.
Eu sei que quando a gente é criança, nós temos umas alegrias bem interessantes. Uma alegria que eu tinha quando era menino era noite de ano. Era a chance que eu tinha durante o ano todinho de passar a noite sem dormir. Então, era a única noite que os meus pais me deixavam passar a noite todinha jogando videogame, comendo porcaria, com meus primos. Nós íamos geralmente para a casa do meu tio e tinha um Atari e a gente ficava a noite todinha jogando Pac-Man e comendo bobagem. Mas logo quando era de manhã ninguém aguentava mais jogar e a gente geralmente ficava na expectativa que era o dia primeiro lá na minha casa, era dia de ir para o rio tomar banho. Então ia a família todinha. Família, quando eu falo, é mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Então, ia todo mundo, a primarada toda para o rio. E aí você já viu, a gente ficava naquela agonia. Então largava todo mundo o videogame e ia para frente da casa do meu pai. E tinha uma coisa interessante que acontecia. E eu ficava observando as pessoas que iam e vinham. De repente, quando o sol já começava a brilhar, quando era por volta das 5 horas da manhã, começava a voltar o pessoal da festa. Pessoal que vinha de ter passado a noite no baile. As mulheres voltavam com o sapato na mão, descabelada. Os homens tudo bêbado, caindo pela rua, todo mundo voltando para casa. No mesmo horário, tinha um pessoal saindo para trabalhar. O camarada tinha dormido a noite toda, estava indo embora com suas coisas para ir trabalhar. E ficavam eles se cruzando na rua. E ficavam cruzando-se na rua. E uma coisa que eu achava interessante era como para uns a noite estava acabando, mas para outros o dia estava começando. Para quem estava vindo da festa, ainda era noite. Eles ainda estavam de noite ainda. Mas para quem estava indo trabalhar, já era dia. A roupa já era outra, a forma de se comportar era outra, tudo era outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, meu irmão, você não está vindo da noite, você está saindo para o dia. A vida do cristão é pautada no dia e não na noite. O que Paulo diz é, deixe, pois, as obras típicas da noite. Deixe as obras típicas da noite para lá. Abandone as obras das trevas. Paulo diz que tem coisas específicas que se praticam à noite. E essas coisas que se praticam à noite não se praticam de dia. Por isso ele diz, comece agora a mudar. Ele vai elencar alguns pecados no versículo 13. Olha comigo aí. Primeiro ele vai nos trazer alguns pecados públicos. Ele diz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias. A palavra para orgias, meus irmãos, era na verdade uma procissão, era uma festa religiosa. Era uma procissão festiva a um deus chamado Dionísio. Era o deus do vinho. E porque era o deus do vinho, o que é que as pessoas faziam? Enchiam a cara. E elas bebiam e comiam a noite inteira. E onde a comida e a bebida e a frouxidão moral, o que é que acontecia? Acontecia prostituição. E por causa desse negócio de que ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, na noite de Dionísio, sempre havia orgias. Então a expressão é literalmente viver uma prática sexual frouxa, viver de forma desordenada, viver de forma, eu vou juntar aqui, risadas desconcertantes, bebida a rodo e muita comida. A ideia era essa. Então, essa risada desconcertante era que fazia disso uma orgia. As pessoas viviam descontroladas. Paulo disse, não, meu irmão, a gente não vive mais assim. Nota que o que ele coloca é, nós não vivemos mais como embriagados. Nós não vivemos mais nesse envolto em prazeres. Quais eram os prazeres? Bebida, comida e sexo. Nós não vivemos mais envoltos nisso. Como nós somos praticantes das obras da luz e não praticantes das obras das trevas, as obras das trevas são orgias, esses são pecados abertos, por isso que ele conclui, além de orgias, bebedices. Ele diz, essas são as obras de alguém que vive de noite, essas coisas se faz de noite, são pecados públicos à noite. Mas além de pecados públicos, ele fala em pecados privados aqui, a lista vai mais adiante. Ele diz, nós também não vivemos em impudicícias. Impudicícia, meus irmãos, é relação sexual ilícita. O que ele está dizendo é, nós não vivemos abrasados. Nós não vivemos como um solteiro louco que vive pegando mulher pela rua. Ele diz, não, nós temos castidade em nosso coração. Ele diz, nós não vivemos assim, nós não vivemos nessa vida entregue ao sexo. Além disso, de impudicícia, ele usa a expressão dissolução, que é licenciosidade. É o princípio de desejos sexuais incontidos.
Enquanto o primeiro diz respeito a alguém que faz um pecado escondido, ou seja, alguém que comete impudicícia, alguém que é dissoluto, é alguém que não tem vergonha nenhuma em fazer esses pecados na rua. É alguém que não tem problema nenhum em fazer sexo na praia, fazer sexo na praça. É alguém que consegue fazer isso na frente de todo mundo e não está nem ligando. Paulo diz, essas duas disposições sexuais, que são pecados que são praticados no particular, essas pessoas levam até para a rua. Graças a Deus, eu não estou nenhum dessas aí. Que coisa boa. Nem estou com orgia, nem com bebedice, nem pudicícia, nem solução. Que bênção, né? Então estou tranquilo. Não está não, porque tem o resto do versículo 13. Que são pecados políticos eclesiásticos. O primeiro é o pecado público. O segundo é o pecado mais privado. O terceiro é o pecado de igreja. O apóstolo Paulo diz, não vivam em contendas, briguinhas, desarmonia, disse-me disse, leva e traz, essas confusãozinhas de igreja, essas coisinhas miudinhas que tem, essas confusãozinhas. Paulo diz, isso não é obra de Deus, isso é obra das trevas, isso é coisa de quem vive ainda de noite, não é obra de quem vive isso não é quem vive na luz. Além da expressão contendas, olha como é que termina, e ciúmes, desejo por alguma coisa que não lhe pertence, aquela ideia de eu quero alguma coisa para mim e eu não gosto quando alguém pegue, porque o que eu quero é meu, a posição de cantar em especial é minha, essa é a minha área na igreja, ninguém pode assumi-la. O apóstolo Paulo diz, essas coisinhas de contendas e ciúmes que a gente vive se matando, isso não é obra da luz, isso é obra das trevas. Paulo de repente olha para tudo isso aqui, ele diz, o que nós temos que fazer é despir-nos disso, nós temos que abrir mão disso, tirar isso de cima de nós. Ele diz isso no versículo 14, ele diz, nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. A palavra que Paulo usa para disponhais é a palavra usada para tirar a roupa, para se despir. Paulo está dizendo, meu irmão, quem vive, amanhece o dia com vestido de gala, com sandálias, sapato de salto alto na mão, todo maquiado, é quem vive à noite. Isso é tipo de alguém que está à noite, e a única coisa que é apropriada a se fazer é tirar a maquiagem, trocar esse vestido longo, tirar esse salto alto, botar uma sandália havaiana, soltar esse cabelo. Ele diz, não é mais apropriado esse tipo de vida. Esse tipo de vida de quem vive à noite não é mais apropriado para quem vive na luz. Ele então nos mostra o fato de que nós estamos mais perto do dia do que da luz, então nós não deveríamos viver como quem vive nas trevas. Nós não deveríamos viver como quem vive nas trevas. Paulo diz, nós não desejamos satisfazer a nossa carne. Olha o versículo 14, como é que ele termina. Nada disponhais para a carne, ou seja, não dê roupa para ela, dispa-se dela, tire essa roupa dela, porque no final das contas, você vai estar cedendo aos desejos dela. O apóstolo Paulo nos lembra, meus irmãos, que se nós temos a certeza de que Cristo há de voltar, se nós temos a certeza que no final das contas Ele há de voltar e nesse retorno nós temos um grande desafio. O desafio nosso é não viver como os ímpios vivem. Paulo diz, não é possível, porque nós já estamos de dia, meu irmão. Se nós já estamos de dia, como é que o nosso comportamento ainda é um comportamento noturno? Como é que o nosso comportamento é de alguém que ainda está vivendo uma vida dissoluta, em orgias e bebedices? Isso é coisa para quem vive de noite, quem vive lá em impudicícias, isso é para quem vive de noite, ciúminhos e intrigas, isso é para quem vive de noite. Essa lista é muito maior. O apóstolo Paulo dizendo, nós não imitamos os homens das trevas. Eles vivem de noite. Eles nem notaram que o dia está raiando. Eles continuam lá. Uma das coisas que mais me espantou em São Paulo foi 8 horas da manhã ainda ser noite para muita gente. Você passa pelos bares e pelas boates, elas ainda estão abertas às 8 horas da manhã. E as pessoas ainda estão bebendo e vestidas como se ainda fosse 2 horas da madrugada. O apóstolo Paulo diz, a igreja não pode viver assim. A igreja de Cristo sabe que Cristo vai voltar. Ela não pode viver como se ainda estivesse no mundo. O que nos leva, meus irmãos, a um segundo desafio. Desafio de lutarmos com as armas da luz. Volta comigo lá para cima. Versículo 11, o apóstolo Paulo disse, o Senhor está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Nós temos a expectativa de que o Senhor está voltando.
E por conta disso, o que nós sabemos é que, porque o Senhor está voltando, as trevas estão perdendo forças. A luz do Senhor já pode ser vista. O dia ainda não nasceu, mas a luz já pode ser vista. As coisas já se tornaram muito mais nítidas para nós. Nós conseguimos contemplar as coisas. Mas mais do que isso, o apóstolo Paulo diz que por conta disso, nós temos agora uma nova disposição de viver. Nós não vivemos como aqueles que vêm do baile, nós vivemos como aqueles que vão para o trabalho. Olha aí o versículo número 12. Deixemos as obras das trevas, mas aí vem um aspecto positivo, que é revistamo-nos das armas da luz. O que Paulo está dizendo é, meu irmão, larga esse pijama de crente. Larga essa roupa da noite. O cristão, meus irmãos, não vive mais nessa festa que é a noite do ímpio. Note que a noite do ímpio basicamente é a mesma desde a época do apóstolo Paulo. É bebida, é comida, é sexo, é farra a noite inteira. É a mesma noite. Paulo diz, é essa noite daqueles que são das trevas. Nós não somos mais das trevas. Por isso, não cabe mais roupa da noite na vida dos cristãos. Você pode dizer, então vamos colocar roupa para trabalhar, não é? O Senhor nos chamou para trabalhar. Ele disse, não é roupa de trabalho que você vai botar, não. Olha qual é a roupa que é, versículo 12. Revestivos o quê? As armas da luz. O apóstolo Paulo disse, não, meu filho, você não vai botar uma roupa de dia. Você não está trocando um pijama por uma roupa de dia. Você está trocando um pijama por uma armadura. A imagem que o apóstolo Paulo nos traz é de um soldado naquela época. A imagem dele é de um soldado que dormia e precisava tirar a sua armadura porque era um negócio pesado, desconfortável, que limitava os seus movimentos para dormir. Não dá para dormir de armadura de uma maneira tão fácil. Ele então tirava aquelas peças de couro pesada que tinha em cima dele para conseguir dormir. Mas ele diz, mas quando o dia ia raiando, no tocar da alvorada, ele diz, o que acontece? O camarada se levanta, põe de pé, e o que é que ele vai botar agora? Ele tira a roupa que ele estava usando à noite e bota a armadura de volta, porque ele não está numa festa, ele não está tranquilo, ele está no meio de uma guerra. Ele não espera o sol ficar tarde. Já imaginou o soldado acordando lá por volta das 10, 11 horas da manhã, olhando assim, dizendo, ainda tem café? Não, acorda cedinho. 5 horas da manhã, para os outros ainda é noite, para o soldado já é dia. Ele já levanta e coloca uma armadura, ele já está pronto para a guerra. De repente o apóstolo Paulo diz, irmãos, como igreja do Senhor, nós não estamos na terra a passeio. Eu sei que o pessoal costuma dizer isso para baiano, mas não tem nada a ver com cristão. Nós não viemos para a terra para curti-la. Nós não estamos nesse planeta para aproveitá-lo. Não tem nada que nos aproveite aqui. Nós só temos dores, tristezas, decepções. O apóstolo Paulo diz, nós estamos aqui numa guerra, numa batalha, numa luta. Nós estamos aqui no meio de uma guerra sangrenta e que nós precisamos imediatamente entender de que, como filhos da luz, chega de usar pijama, chega de usar roupa de gala. O Senhor nos chamou para abandonarmos as festas da noite e nos vestirmos como soldados de uma guerra. Vestir-se com armas, vestir-se com as armas da luz. É impossível olhar para isso aqui, meus irmãos, e não lembrar do texto de Efésios, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos resistir no dia mau, que nós devemos resistir com as armas da luz, revestir-nos da armadura de Deus, tomar o capacete da salvação, o escudo da fé e assim por diante, a espada da palavra. Eles é isso que nós temos que tomar em nossas mãos. A pergunta é, que armadura é essa que o apóstolo Paulo quer que a gente vista? A gente fica achando que aquela armadura sou eu que me visto. E eu fico lá, todo forte. Se eu com escudo na fé, de valadão, ninguém me encara. Não é isso não. Olha o versículo 14, o que é que você tem que vestir aí. Versículo 13, ele diz o que é que você tem que tirar. Qual é a roupa das trevas? A roupa das trevas, meus irmãos, é orgia, bebedice, impudicícia, dissolução, contenda, ciúmes. Você poderia pensar, logo, se com as obras das trevas, se a roupa das trevas são vícios, a roupa da luz tem que ser virtudes. Não, não são virtudes. Não são coisas a fazer, não são coisas a ter, é uma pessoa a ser. Eles revista-se do Senhor Jesus Cristo. A ideia dele, meus irmãos, é de que se eu estou achando que eu sei que Cristo vai voltar e essa volta é iminente, Ele vai voltar a qualquer minuto, eu tenho que viver agora como alguém que está preparado para a guerra.
E o próprio apóstolo Paulo disse em Efésios que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos lutando contra Satanás, nós estamos lutando contra o mundo, nós estamos lutando contra a nossa própria carne. São esses os nossos inimigos. O apóstolo Paulo diz: não dá para ganhar essa luta com boa vontade, não dá para ganhar essa luta com pensamento positivo, não dá para ganhar essa luta com a fezinha no coração, só dá para ganhar essa luta se você estiver revestido do Senhor Jesus Cristo. Só se Cristo for a sua mente, só se você for um com Jesus, só se você mantiver comunhão plena com Ele. Enquanto não tivermos comunhão plena com Cristo, não estaremos revestidos dEle. Paulo diz: está na hora de você vestir uma roupa adequada para o dia. É a roupa adequada por dia, se chama Jesus Cristo. É Ele que você tem que vestir. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Por que isso é importante? Ele diz: porque enquanto nós não nos revestimos de Cristo, nós continuamos com as tentações, final do versículo 14. E nada disponhais no tocante às obras da carne, para a carne, no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, sabe qual é o nosso grande problema hoje? É que a gente fica lutando contra o pecado, usando armas erradas, armas inadequadas. Nós achamos que nós temos força suficiente para encarar o pecado. A gente chega assim, que nada, a gente encara. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mesmo pode vir tentação que eu não tenho problema com isso não. Eu vou ganhar todas, porque afinal de contas, eu sou um vencedor. Sabe quem pensava assim? Um apóstolo chamado Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, ninguém vai te levar daqui não. Se vier, a gente mata. Se for preciso, a gente morre. Mas já a gente vai estar do seu lado. Esse é o mesmo Pedro que tentou arrancar a cabeça de um, errou e acertou a orelha de um soldado. O Senhor o repreendeu. E algumas horas depois, ele estava na frente de um empregado dizendo: não tenho a menor ideia quem é esse homem da Galileia. Confiou no próprio braço. Confiou na própria força para resistir às tentações. Nenhum de nós tem força para resistir à tentação. Nenhum. Se você tivesse força suficiente para resistir à tentação, o Senhor não teria te dado todas as ferramentas necessárias para isso, que é a própria obra de Cristo em você. Precisamos, meus irmãos, entender que o que o Paulo está dizendo aqui é: meu irmão, o princípio aqui é: mude a sua mente e transforme sua mente na mente de Cristo, porque quando sua mente for a mente de Cristo, você compreenderá plenamente de que as obras das trevas não são obras dignas de você, e você mudará o seu comportamento. Então, ao invés de ficar se adequando a um comportamento de crente, você deveria estar se adequando à mente de Cristo, porque aí o seu comportamento seguiria a sua mente. Por que isso? Porque enquanto a gente ficar olhando para a mulher na rua e pensando: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, é porque o pecado ainda não ganhou a proporção que ele realmente tem. E a mente de Cristo não ganhou ainda a proporção que deveria ter na minha mente. O apóstolo Paulo chega e diz: ao invés de eu sentir-me desejoso para com essas mulheres ímpias, eu deveria sentir pena e nojo da imoralidade que elas produzem. O apóstolo Paulo diz: eu deveria ter vergonha de olhar para elas e não ficar preocupado por não desejá-las. O princípio é uma mente moldada à mente de Cristo. É isso que Paulo está nos conclamando. Paulo diz: nós somos servos do Senhor, nós somos aqueles que vivem na luz. Nós já abandonamos essas práticas sexuais daqueles que vivem nas trevas. Nós estamos em meio a uma guerra contra nós mesmos, contra os nossos próprios pensamentos. Vamos então a encher-nos da mente de Cristo, porque quando a mente de Cristo dominar a nossa, nós conseguiremos lutar essa guerra com muito mais força. Como é que se consegue isso? A gente estudou hoje de manhã na classe de escola dominical com os jovens. Nós vimos 4 passozinhos rápidos. Se você faltou, você não viu. Mas só para repetir rapidinho. Em primeiro lugar, oração. É essa maneira que o Senhor nos deu. Ore 24 horas por dia. Não no sentido de que, vou me ajoelhar no meio da rua, lá no Praça do Def, vou fazer uma oração porque está na hora de orar. Não é essa a ideia. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Comunhão plena com o Senhor. Leia as Escrituras. Busque na palavra de Deus a orientação. Tenha na palavra do Senhor a orientação para o seu dia a dia. Não use-a somente para satisfazer os seus próprios interesses, mas busque nela a vontade do Senhor.
tenha comunhão com a igreja, não falte os cultos. Não existe crente forte em casa, não existe crente firme em casa. A comunhão dos santos mantém os crentes fervorosos, a comunhão dos santos mantém os crentes santos. Um irmão edifica ao outro, você não se auto-edifica. A igreja do Senhor está aqui para você se santificar e adquirir a mente de Cristo. Não se afaste da ceia do Senhor. A mesa do Senhor é aquilo que te alimenta espiritualmente. É ela que vai te dar força e disposição para enfrentar as astutas ciladas de Satanás e te dar disposição suficiente para enfrentar essas tentações, saindo sempre delas vitorioso. O Senhor nos deu os meios de graça e a sua igreja para nós fazermos isso. Comunhão com Cristo. Se vestir de Cristo. É isso que nós precisamos. Muito mais do que ficar brigando contra um pecado ou outro. A ideia dele é, se eu tiver a mente de Cristo, eu vou estar vestido de forma apropriada para enfrentar essa guerra no meu dia a dia. Paulo diz, não vivemos como pessoas que vivem nas trevas, nós vivemos como quem vive já na luz. Surge então agora uma pergunta para nós. Nós temos dois desafios. Primeiro desafio, se despir das obras das trevas. O segundo desafio, revestir-se das obras da luz. A pergunta é, estamos de noite ou estamos de dia? Eu e você, meu irmão, olhando para a vida agora, particularmente, olhando para a minha e para a sua vida, olhe somente para o que você está vivendo e pergunte, onde é que eu estou vivendo? A Bíblia já disse que já são 5 horas da manhã, já tem luz. Se já tem luz, eu ainda estou usando roupa de noite, eu ainda estou usando pijama, ou eu já botei a armadura que é Cristo em cima de mim? Se Cristo está perto a voltar, meus irmãos, Ele não pode nos encontrar com roupas da noite. Se Cristo está perto a voltar, Ele não pode nos encontrar nos divertindo com as obras das trevas. Ele só deve nos encontrar prontos, armados até os dentes, revestidos da figura de Cristo, vivendo em plena santificação, para nos encontrarmos com Ele. Unidos em Cristo, uma mente com Ele, vivendo uma vida em plena luz do dia. É esse o convite que o Senhor nos faz hoje. Se você, por algum motivo, tem vivido uma vida muito parecida com a vida dos ímpios, cuidado. Pode ser que você seja pego de surpresa com a volta de Cristo, pelo fato de que você ainda está vivendo de noite. Paulo diz, meu irmão, isso é um péssimo negócio. O Senhor já está mais perto agora do que estava antes. Então você não pode mais viver à noite, você tem que viver durante o dia. O desafio para nós é, revista-se de Jesus Cristo. Tenha a própria mente que Ele possui. E aí os pecados vão se tornar muito mais fáceis de serem resistidos, porque Ele possui as armas corretas. Ele te deu as armas corretas para você enfrentar as obras das trevas. Vivamos, pois, meus irmãos, em pleno dia. Vivamos, pois, armados como servos de Deus durante o dia, e não mais como bêbados trôpegos durante a noite. São esses os desafios que o Senhor tem para nós hoje, diante da volta de Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a lembrar de que Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir.